Olá a todas, meu nome é Jaqueline, eu sou professora aqui do Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da Educação da Universidade de São Paulo. Sou antropóloga de formação, eu fiz graduação, mestrado e doutorado, graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Antropologia e, na verdade, a minha aproximação dos estudos de gênero, quer dizer, na verdade, meu interesse pela educação, ele vem desde a minha formação, eu ainda sou uma pessoa que cursou o magistério, fui das últimas turmas de magistério, para quem cursava o ensino médio, antes desse programa de magistério ser extinto no Brasil, e eu sempre me interessei por pensar essa posição das mulheres no âmbito da educação e na educação de uma forma geral. A minha área de pesquisa na antropologia é estudos de gênero e religião, então eu tento pensar um pouco, na verdade, algumas questões relativas a mulheres e a mulheres evangélicas, que na verdade corresponde uma porcentagem muito significativa da população brasileira, são mulheres evangélicas. A gente está falando de um país em que a maioria das pessoas são mulheres. Estamos falando também de um país que nos últimos anos teve políticas super importantes no âmbito da educação, isso pensando inclusive em políticas de universalização da educação, pensando também em políticas de inserção também de pessoas no sistema educacional, seja na formação do ensino básico, seja na formação do ensino superior. E estamos falando também de um país que tem uma vertente religiosa super forte, uma vertente religiosa que também é muito representada por mulheres, Então, eu sempre tentei me preocupar muito em tentar entender um pouco como é que são essas dinâmicas e, principalmente, como é possível pensar pedagogias feministas, ou seja, pedagogias voltadas para debater lugar de fala, para debater espaços de formação e para debater espaços de equidade, Então, isso é fundamental. A gente tem um país em que tem uma maioria feminina, mas a gente percebe que existe uma crise de representação das mulheres em vários âmbitos, em âmbitos considerados extremamente importantes, como, por exemplo, o próprio âmbito da política institucional, das representatividades de Estado, dos cargos importantes e tal. Então, a gente tem, de alguma maneira, todo um campo educacional habitado por mulheres, porque a grande maioria das profissionais de educação no Brasil são mulheres, mas a gente tem ainda pouquíssimas mulheres ocupando os espaços de poder e os espaços de decisão no que diz respeito aos processos legislativos que vão comandar a educação de uma forma geral. Acho que, de alguma maneira, a gente tem passado por um processo de precarização da educação, e esse processo ele é extremamente cruel e, ao mesmo tempo, ele é um processo assim, que pode ser entendido por uma vertente de gênero. Não sou nem eu que estou dizendo isso, mas pessoas que, de alguma maneira, como, por exemplo, os trabalhos da Marília Pinto de Carvalho, são trabalhos de pessoas que, de alguma maneira, pensaram o modo como uma questão de gênero sempre permeou a prática educacional no Brasil, e à medida em que as mulheres foram dominando essas práticas e foram sendo entendidas também como sujeitas fundamentais para as práticas educacionais, isso também foi acompanhado por um conjunto de políticas de precarização do trabalho educacional. Quando ele era praticado majoritariamente por homens, ele passava por muito menos precarização do que quando ele passou a ser majoritariamente praticado por mulheres, Então, a gente começou a lidar com questões salariais,
com crises em planos de carreira e com quase que uma concepção geral de que não valeria a pena a carreira de docência, né? Exatamente por conta dessa precarização estatal, principalmente, né, da função de docente, que foi acompanhando à medida em que as mulheres passaram a atuar firmemente no campo educacional, produzindo teoria educacional e pensando as práticas educacionais também, né? A gente, nos últimos anos, viveu um momento político super importante de iniciativas de regularização, por exemplo, da educação infantil, de iniciativas, por exemplo, de universalização do ensino médio. Um momento super importante também de tentar fazer com que o ensino básico dialogue com o sistema superior de ensino, né? Então, é um pouco a função importante que o MEC ocupou nesses últimos anos e, de alguma maneira, também esse risco é sinalizado agora por essa notícia de que o ensino superior no novo governo iria para a pasta de ciência e tecnologia, né? Então quebraria um pouco essa política de diálogo entre formação e prática educacional, mas penso que é super importante a gente entender que a gente está vivendo um momento super delicado. Dentro desse momento delicado, quem está em posição mais vulnerável sempre pode ser pego e ser mais atingido por políticas precarizadoras, né? E nesse sentido, não há dúvida de que as mulheres que de fato exercem sua função de docência estão muito dentro desse risco, né? Então é super importante realmente se juntar e pensar processos de união nesse sentido. Então, eu acho que é um momento da gente pensar talvez 3 questões super importantes, né? Reflexão sobre o assunto e, ao mesmo tempo, dinâmicas de resistência, né? Porque a gente realmente não pode regredir a uma série de questões importantes que a gente conquistou no Brasil nesses últimos anos, né? Realmente demorou muito tempo para a educação como sistema, de fato, desenvolver políticas importantes para pensar a diversidade na escola e para pensar mecanismos de acolhimento dessa diversidade na escola e que pensar fundamentalmente processos de formação desses sujeitos dentro da escola, para que esses sujeitos tenham condições de habitar um mundo plural, né? Então, eu acho que um pouco a função da escola é essa, de preparar um sujeito para habitar um mundo plural, né? Um mundo em que ele vai conviver com pessoas que não necessariamente são como ele, mas que esse sujeito tem que respeitar e saber conviver com essas pessoas e com essas diferenças. Como uma espécie de resposta a esses avanços, e isso não é, na verdade, uma reação, vamos dizer, uma reação um tanto remota ou uma reação muito recente. Na verdade, isso é algo que vem sendo produzido em âmbito internacional desde a década de 90, uma resposta principalmente aos avanços educacionais com relação à discussão sobre diversidade e sobre questões de gênero, passou a ser formulada por um âmbito muito específico da Igreja Católica, do Vaticano, que passou de fato a entender que esse conjunto de teorias, né, e de teorias que pensavam políticas educacionais e políticas de saúde voltadas para a diversidade poderiam ser denominadas de ideologia de gênero e que isso seria um risco político pelo seu potencial doutrinador e por uma série de questões, mas sempre pensando uma argumentação muito cristã e religiosa de que isso de alguma maneira colocaria em xeque alguns princípios cristãos. Esse movimento, que surgiu no primeiro momento na Europa, ele se tornou crescente e chegou na América Latina, em países como Peru, Argentina, Colômbia e Brasil.
E no Brasil, de alguma maneira, ele passou, né, um movimento que passou a ser insuflado nos últimos anos, principalmente a partir de uma discussão contra a tramitação, né, do próprio Programa Nacional de Direitos Humanos. Então, no Brasil, essa discussão passou a incorporar também a ideia de direitos humanos e a necessidade de se produzir questões contrárias aos direitos humanos, e passou também a se aliar a um outro projeto que começou a tramitar agora, no início dessa segunda década do século XXI, que é o projeto Escola Sem Partido, que de alguma maneira é um projeto que se pensa em defender um ideal de que vai construir uma escola neutra de qualquer doutrinação. Esse projeto se aliou a esse outro segmento que persegue estudos de gênero a partir dessa ideia que se dissemina de ideologia de gênero, e tenta pensar de alguma maneira quase que uma política de regulação e quase que realmente uma política de censura do debate e da formação de gênero e de diversidade na escola. A partir da junção dessas duas ideias, a perseguição, por exemplo, ao debate sobre questões étnico-raciais, sobre cotas, sobre o direito de pessoas com deficiência, sobre o direito de pessoas LGBTs, todo esse debate, de alguma maneira, passou a ser perseguido e a encontrar um conjunto de enfrentamentos públicos exatamente a partir da junção dessas duas questões. Acho que, para quem está diretamente na escola, na educação, né, e isso não é uma coisa que nos últimos tempos tem afetado somente as salas de aula da educação básica, mas que também de alguma maneira tem afetado as salas de aula do ensino superior, acho que é super importante a gente pensar nesse momento possibilidades de continuar os nossos espaços de formação, né, de continuar de fato investindo em projetos de formação para pensar a diversidade, para pensar a questão de gênero. Nós vivemos uma sociedade extremamente desigual, né? Uma sociedade com questões étnico-raciais muito sérias e, consequentemente, com uma densa desigualdade de gênero, em decorrência também desse processo, né, de um racismo institucional muito recorrente que a gente tem na sociedade. E é super importante, na verdade, a gente tentar pensar, continuar resistindo, pensando mecanismos em que, de fato, a escola pode continuar atuando nesse sentido. Nesse processo, é a gente tentar entender que, de alguma maneira, sempre que a gente pensa produzir um ambiente educacional voltado para pensar a pluralidade, para pensar o direito, para pensar a diversidade, a gente está, de alguma maneira, propondo uma pedagogia transgressora. Isso porque a escola, né, principalmente num contexto colonial como o nosso e pós-colonial como o nosso, ela sempre foi pensada como uma tecnologia de produção de sujeitos colonizados, né, sujeitos colonizados que precisariam se colocar num único formato, numa única espécie, que precisariam também se contentar com uma única forma, enfim, de serviço social. Então, de alguma maneira, a escola sempre foi pensada como uma tecnologia produtora de alguns, né? Ela nunca foi pensada como uma coisa universalizadora ou realmente plural, como a gente tem tentado fazer, né? E eu acho que talvez essa seja um grande desafio, porque sempre quando a gente está lidando e tentando pensar a pluralidade na escola, a gente está transgredindo com o próprio princípio para o qual a escola foi pensada nos contextos coloniais, como é o nosso caso. Nesse sentido, então, né, e já que, de alguma maneira, a gente, quando assume, né, essa responsabilidade de pensar a educação e de praticar a educação
a partir, né, de uma relação, por exemplo, com uma pedagogia crítica, como é o caso do que é produzido pelo Paulo Freire, e a gente está, de alguma maneira, assumindo, né, que a gente está tentando pensar coisas fora de uma caixinha, né, ou seja, fora de um sistema. Eu acho que o grande ganho que a gente teve nos últimos anos foi, de alguma maneira, encontrar respaldo e encontrar alguma ressonância política, organizacional, para amparar esse tipo de questão e esse tipo de trabalho dentro das escolas, né? E isso é algo que a gente tem sentido que está em risco nesse momento e que pode, de fato, não existir mais, né? Nesse sentido, eu acho que uma questão, né, super importante para fazer primeiro é pensar uma rede de proteção de pares, né? Ou seja, não dá para ninguém assumir a função e o ônus sozinho, né? A gente precisa, de fato, se reunir como educadoras, se reunir como pessoas pensantes dos processos educacionais, e a gente deve, de fato, assim, produzir redes de proteção e redes de resistência. Ou seja, se muitos de nós insistirmos nessa luta e continuarmos, na verdade, pensando a importância desse processo, é muito difícil, por mais que haja uma política truculenta de silenciamento, que a gente de fato seja silenciado e que a gente de fato seja invisibilizado, né? Um de nós fazendo isso pode acontecer. Agora, se nós tivermos um grupo significativo de pessoas realmente comprometidas em levar isso adiante, eu acho que a gente vai dar muito trabalho. Então, eu acho que isso é super importante. Então, eu acho que a primeira questão importante é não assumir nenhuma atividade relacionada a gênero e a diversidade sozinho. É sempre, de fato, pensar em redes de apoio com coordenação, redes de apoio com outros docentes, com outras instituições, com universidades, para que, de fato, a gente consiga ter um respaldo institucional e para que, de fato, nenhuma dessas ações e dessa resistência educacional seja personificada, mas para que ela seja, de fato, algo visto como uma questão tão coletiva que não tem como calar. Desenhado, né, para questões das mulheres, especificamente para lidar com saúde, uma série de coisas. Esse ministério deixou de existir em 2016. A secretaria também deixou de existir em 2017. Então, a gente tem, na verdade, um conjunto de direitos, e direitos, por exemplo, mais voltados para, enfim, para questões trabalhistas, né, direitos que já foram conquistados há muito tempo, e a gente percebeu nesse último ano, né, uma retomada de discussão sobre esses direitos, por exemplo, no caso da própria questão relacionada a se as mulheres podem ou não podem, o período, né, em que as mulheres podem ter licença maternidade, não podem ter licença maternidade. Eu acho que quando a gente entra num regime de coisas, e num regime de coisas que se percebe como conservador, nós, que também somos um rosto super importante dentro desse debate sobre diversidade, estamos sempre em risco, porque vários dos direitos que nós conquistamos e várias das questões que foram conquistadas por grande parte de nós realmente pode entrar em colapso. Isso porque no Brasil, principalmente, de alguma maneira, várias das nossas precariedades e das precariedades, né, que envolvem esse ser mulher e que está sempre muito interseccionado por uma questão étnico-racial e, consequentemente, por uma questão de classe, sempre foi muito defendida e muito conquistada
por essa justificativa da importância ou do papel da mulher no mercado de trabalho. Só que a gente está exatamente vivendo, entrando no momento em que isso está sendo questionado, né? A partir, né, de uma perseguição do que seria feminismo, de uma perseguição do que seria esse debate sobre gênero, de uma perseguição dessa ideia de uma mulher que de alguma maneira defende seus direitos e tudo mais. Como no Brasil existe uma opinião pública que se sente sempre muito atrelada a questões econômicas, e como vários dos nossos direitos sempre foram justificados por um viés econômico, então eu acho que a gente está em risco sim, e a gente é uma parte super vulnerável, porque parte desses nossos direitos, eles podem sim serem alterados na medida em que isso fique configurado que economicamente não é viável. Né? Teve um viés econômico e não necessariamente um viés civil. Nós, né, mulheres, com toda essa nossa pluralidade interseccionada por questões étnico-raciais, por questões regionais, por questões educacionais, somos sim o rosto dessa precariedade. Mas aí é uma grande questão, que inclusive esse é o tema do meu pós-doutorado, que o que eu tenho percebido, olhando, né, para esse discurso conservador religioso, para um discurso conservador religioso que tem mantido e pensado, né, um combate a essa chamada ideologia de gênero, que por algum motivo a questão, a Lei Maria da Penha passa. Isso porque eu tenho registrado um conjunto de projetos desenvolvidos por igrejas, de projetos desenvolvidos em várias instâncias voltados para a Lei Maria da Penha. E defesa da lei, por exemplo, de parlamentares, inclusive defensores de discursos muito conservadores. Então, assim, por algum motivo, né, e eu acho que é bem a Lei Maria da Penha, ela produziu, né, produz uma pedagogia e uma questão relacionada à mulher e uma defesa de um direito feminino, exatamente porque necessariamente esse direito ele não estaria pensando a preservação de uma mulher especificamente, mas ele está preocupado com uma outra questão, que é a construção de uma heterossexualidade saudável e de uma família saudável. Né? Então, é super importante proteger as mulheres de homens agressivos e lidar com essa agressividade e criar projetos e igrejas, incentivar determinados divórcios, exatamente porque se você luta, né, por um ideal de família, você não pode permitir que essa família seja desestruturada. Então, de alguma maneira, né, a Lei Maria da Penha, ela passa porque ela não entra dentro desse imaginário da ideia de ideologia de gênero, mas ela entra desse imaginário dentro da ideia de direito à família. A Lei Maria da Penha, claro, que não é um direito, né, ela se coloca relacionada a um direito, que é o direito à vida, mas ela é um crime, né? Ela é algo prescrito no Código Penal, mas que de alguma maneira ela passa a ser lida como dentro dessa ideia, dessa dinâmica do direito à família.